Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora com a revista Palavra e Vida, estudando as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Estaremos estudando hoje a lição número 11. Não desanime, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós estaremos agora orando, pedindo a direção de Deus sobre a aula que teremos agora, nessa manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, Te bendizer, Te glorificar e Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar desfrutando, Senhor, dos Teus ensinamentos, da Tua graça, do Teu amor, do Teu conhecimento. Queremos, ó Pai, Te pedir para que Tu sejas com aquilo que aqui será feito, que, ó Pai, Tu me dê sabedoria nas palavras que eu estarei proferindo, que o Teu Espírito possa usar-me como Teu instrumento na condução desse estudo bíblico. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, e abençoa-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, ele estava em Roma, ele estava preso em Roma. E o apóstolo Paulo estava preocupado em dar continuidade ao seu ministério, pois ele sabia que não teria muito tempo de vida pela frente, já que ele estava preso, com certeza já seria condenado à morte por estar pregando o evangelho dentro do Império Romano e sendo considerado uma atividade subversiva, uma afronta ao poder político de Roma. Bem, nesse momento alguns amigos seus o tinham abandonado e estava também enfrentando a oposição de Alexandre o Latueiro, que está em 2 Timóteo 4, versículo 14, que vivia pregando uma pregação desvirtuada, fora daquilo que realmente a Bíblia coloca, distante da verdadeira revelação de Deus. Então ele pede a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, diante da realidade de falsos mestres que estava presente na igreja e dos amigos que os desampararam. Ele pensa nos futuros líderes. Então ali ele estava instruindo Timóteo para que ficasse no seu lugar, já que ele estaria em breve saindo de cena, porque sabendo que seria condenado à morte. E aí ele fala nas duas cartas que tem uma grande preocupação com a sã doutrina, também como em dar diretrizes para as próximas gerações de pastores que viriam, orientando-os acerca da administração das igrejas. Nós vamos fazer a leitura em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 10. E é bom que seja lido também de 1 a 9, porque vai se falar exatamente daquele momento que estavam vivendo, um momento no qual nós vemos que a situação estava muito difícil, já que estavam desvirtuando a pregação e havia muita gente vivendo de forma dissoluta, vivendo totalmente contrária à vontade de Deus e exercendo influência sobre aqueles cristãos do início da era cristã, os cristãos lá do primeiro século, que não estavam bem firmados, tinham exemplos negativos, tá? Daquilo que a Bíblia reprova e que os influenciava, infelizmente. Diz aí a palavra de Deus: exortação a perseverar na sã doutrina,
e a pregar em todas as ocasiões. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem vir em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós não fomos criados para as más obras, nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para as boas obras. Só que Deus deu ao homem, à humanidade, o livre-arbítrio, o direito de escolha, né? E aí cada um escolhe o caminho que quer seguir, se é o caminho do bem, seguindo a vontade de Deus, ou o caminho do mal, fora, distante, alheio à vontade de Deus. No primeiro item da nossa lição, traz aí exemplo de fé. Está em 1, de 3 a 14, nós lemos de 10 a 14, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos nesse trecho anterior, que estão deixando bem claro o que a gente está vivendo hoje e como era a realidade deles lá no primeiro século, no século I da era cristã. E veremos que há muitas semelhanças entre aquela época em que eles viveram e a época que agora estamos vivendo. Diz assim: despertes o dom de Deus que há em ti. 1:6. 2 Timóteo 1:6. Pelo fato de Paulo saber que Timóteo é um homem de fé, não tem dúvida de que ele está pronto a reavivar o dom de Deus que há nele, e que no dia da ordenação se confirmou, que está em capítulo 4, versículo 14. Como é importante relembrarmos o primeiro amor, o dia da nossa conversão, o início da nossa vida cristã, do nosso batismo. E a sugestão de Paulo é reacender esse primeiro amor, reativar no sentido do que apagou, não no sentido do que apagou, mas como as brasas que precisam ser remexidas. O ministro do Evangelho e todo cristão devem estar sempre revitalizando a fé, renovando a sua fé, fortalecendo. Por isso ele disse a Timóteo: permanece naquilo que aprendeste. Mais uma vez, Paulo retoma ao fundamento da fé, pois é isso que deve ser usado contra o engano dos charlatães, ou seja, daquela mensagem do Evangelho que se contrasta em contraste com as novidades imaginativas que vão mercadejando, das heresias que criam, com uma realidade de um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que foi escrito na Bíblia, com aquilo que é a verdadeira vontade de Deus.
Então as pessoas desvirtuam a palavra de Deus, ensinando coisas mentirosas. E infelizmente há quem pare para ouvir e quem os siga. Então a gente vê que são aventureiros individualistas que fazem isso. E naquela época já existia gente fazendo isso, como tem hoje em dia. Outro motivo para que a confiança fosse sólida é que ele recebeu as Escrituras desde a infância. A sua mãe, a sua avó, Lloyd e Eunice, o instruíram nos caminhos do Senhor, aprendendo as Escrituras. Timóteo já convivia com a fé cristã, com o conhecimento da palavra de Deus desde criança. E ele se tornou então um pastor e estava ali sendo instruído para ser o sucessor do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz que o Antigo Testamento, o qual pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo, o papel do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não transmite só fatos históricos e sagrados, mas é uma revelação do propósito salvífico de Deus, porque já havia as profecias de que viria o Messias, Jesus, que ele tomaria a forma humana. E quanto à sabedoria referida, que ele diz, pode tornar sábio aquela que vem pela fé em Cristo Jesus. A chave das Escrituras é Cristo, e ninguém pode entendê-las de fato até que recebam Jesus como Salvador e Senhor. Se não tiver uma orientação, um direcionamento do Espírito Santo de Deus, que é quem vai instruir-nos, nos dar a devida sabedoria para compreender, para aprender a palavra de Deus e para poder pô-la em prática. Então, quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, em 3,16, que nós lemos aqui, inspirada por Deus significa literalmente soprado para dentro de nós. É útil para ensino, isto é, como fonte de doutrina cristã, para repreensão, refutando o erro e repreendendo o pecado, para a correção, convencendo os mal orientados dos seus erros e colocando-os no caminho certo outra vez, e para a educação na justiça, uma instrução construtiva na vida cristã, que significa retidão. Por causa da sua fé, Timóteo estava pronto para enfrentar todo bom combate com muita coragem, e é o que veremos agora no decorrer desta lição. Como eu tinha comentado, no capítulo 3 de 2 a Timóteo, nos diz as seguintes situações, né? Aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas
de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi desses exemplos que foram citados. Então nós vemos aí que a realidade vivida nos tempos de Timóteo já não era uma maravilha. Havia aqueles que pregavam falsas doutrinas. Havia aqueles que desvirtuavam a palavra de Deus e ensinavam totalmente errada. Bem, exemplos de coragem está no capítulo 1, de 7 a 12, no capítulo 2, de 2, 3 e 8, capítulo 2, 3 e 8, e no capítulo 4, de 6 a 8. O primeiro exemplo de coragem está em 2 Timóteo 1, versículo 8, quando diz: não te envergonhes do testemunho. A graça que Timóteo recebeu tem uma relevância direta com sua fé e coragem, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 1,7. E o próprio Deus quem fornece a capacitação que precisamos, assim como fez com Paulo e Timóteo, e não era espírito de covardia, que poderia deixá-los hesitar, duvidar, ao serem confrontados com responsabilidades desafiantes e com perigos. Pelo contrário, era um espírito de poder, de amor e de moderação, habilitando-os a dominar qualquer situação com autoridade moral e amor, de serviço afetuoso e com abnegação, o que se requer de cada líder cristão. Esse foi o primeiro exemplo de coragem. O segundo exemplo de coragem participa dos sofrimentos, também a partir do capítulo 1, versículo 8. A favor do Evangelho, conforme o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, 1,9, não segundo as nossas obras, mas por determinação da graça de Cristo Jesus, desde a eternidade. A graça de Deus para conosco é manifestada por nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Capítulo 1, versículo 10. Quanto ao não se envergonhar e participar dos sofrimentos, Paulo acrescenta: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Capítulo 1, versículo 12. Paulo estava preso em Roma por pregar o Evangelho, como eu falei anteriormente, que para os padrões, para o poder do Império Romano, Paulo era um subversivo, alguém que trabalhava contra os interesses do Estado romano. Isso de que forma? Com que visão? Com a visão de quem estava no poder. Que, é claro, ele estava ali cumprindo um ministério que Deus confiou em suas mãos. Quando ele diz: padeço também isto, mas não me envergonho, porque ele sabia em quem depositava a sua fé. E para ele era uma honra sofrer. E não sentia vergonha no seu sofrimento.
Da mesma forma, Timóteo não deveria sentir vergonha também dele. E a razão para a sua confiança era: sei em quem tenho crido. Capítulo 1, versículo 12. Pois em sua experiência pessoal, Deus nunca o decepcionara. A fé que o apóstolo argumenta aqui não é a fé num credo, num corpo de doutrinas, tá? Somente, mas num Deus que é poderoso, num Deus que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final, pois colocou-se a si mesmo nas mãos de Deus e está confiante, seja quais forem as circunstâncias, de que Deus vigiará por ele. Aí lembramos quando diz: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é o hino 377 do cantor cristão, o hino 377. Não sei porquê. Começa dizendo: não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O hino 377, uma linda letra, são versos, é uma poesia baseada nessas palavras de Paulo a Timóteo e que expressa essa realidade de que Paulo estava passando o seu bastão, a sua missão para Timóteo, para que houvesse continuidade da pregação do Evangelho. Paulo não deixou, não se acomodou. Ele sabia que ele não duraria muito tempo e que precisava ter quem o substituísse, quem estivesse em condições de substituí-lo. E nós também temos que ter essa visão de que nós não somos eternos, de que nós não somos insubstituíveis. Um dia alguém virá cumprir essa missão, esse ministério que nós desenvolvemos em nosso lugar. E precisamos estar dependendo de Deus e pondo exatamente na mão de Deus essas situações para que Ele tome a frente, para que Ele levante a pessoa certa para nos substituir. Participa dos sofrimentos. É o terceiro exemplo de coragem. Novamente está o desafio de enfrentar o sofrimento. Como alguém de coragem, o líder deve estar pronto para enfrentar as dificuldades. 3 ilustrações são apresentadas: como bom soldado, como atleta e como o lavrador. O soldado deve estar desvinculado das outras coisas e pronto para qualquer batalha a fim de satisfazer aquele que o arregimentou. O atleta deve estar sempre pronto para um treinamento rigoroso e o lavrador deve estar pronto para as intempéries, com sua labuta infatigável. As intempéries, os fenômenos climáticos, as catástrofes, as chuvas fortes, as secas prolongadas, as coisas que fazem parte do mundo do campo, do espaço rural. Assim deve ser com qualquer pessoa que se dedica ao serviço de Cristo. Ou seja, nós precisamos estar sempre dependendo de Deus,
pondo nas mãos de Deus as nossas dificuldades, para que Deus nos oriente, para que Deus nos supra, para que Deus nos dê sabedoria na condução da nossa vida, do nosso ministério, das coisas que temos para fazer. Combate o bom combate. 4:7. Então, justamente aí está falando que ele sabia que teria que ter alguém que o substituísse. Então ele diz: Timóteo também deveria lutar na nobre competição, não como uma competição atlética ou uma disputa de luta romana, mas sim como vocação e ministério, ao dizer: o combate é bom, no sentido de ser o mais nobre. Vale dizer, ele lutou bem até o fim, completando a sua carreira. Ele foi leal ao que lhe fora confiado, ou seja, guardou a fé. Assim deve combater todo aquele que é chamado por Deus, ou seja, deve ser o quê? O trabalho de todo aquele que é chamado por Deus para cumprir uma missão, para desenvolver um determinado ministério. Não é somente quem é chamado para o ministério pastoral, são todos nós que somos chamados por Deus para dedicar a Ele os nossos dons, os nossos talentos e, consequentemente, é claro, a nossa vida. Tá? No terceiro item dessa lição, exemplo de santidade. Está em 2:16 a 26 e 3, de 1 a 5. 3, de 1 a 5 nós lemos. Então nós vemos que de 3, de 1 a 5 fala de exemplos que não tem nada a ver com santidade. São coisas que estão totalmente opostas à santidade. A uma vida piedosa, a uma vida de consagração a Deus. O que a gente viu ali foi o quê? Coisas totalmente alheias à santidade. Primeiro item do exemplo de santidade: evite falatórios. Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado para não falar mais do que deve, para não falar na hora errada, para não usar as palavras erradas. A tarefa de Timóteo, como de todo pastor, é pregar o evangelho em sua pureza. Ao fazer assim, deve evitar os falatórios inúteis e profanos, que é algo contrário à pregação, pois esses discursos são inúteis, com tendência materialista, e que se substituem a revelação divina pela especulação humana. A especulação humana, aquilo que os homens criam, inventam, deturpando a palavra de Deus, fazendo uma pregação que está de acordo com as suas ideias e em desacordo com a vontade de Deus e com aquilo que Deus revelou através da Bíblia. Bem, então a gente vê falatórios que não levam a lugar nenhum, conversas fiadas sobre pontos pequenos, sobre coisas que podem ser inclusive doutrinas, mas estão mais para métodos das práticas de liturgia, das práticas de culto, do que da própria doutrina, que é baseada na palavra de Deus. Além de evitar falatórios, foge das paixões e segue a justiça. Foge das paixões. As paixões que normalmente são muito comuns entre os jovens, quando lutam por determinadas causas, levantam bandeiras, fazem movimentos, participam de movimentos sociais, de movimentos políticos,
infelizmente, reacenderam-se nas nossas igrejas. Tá? E tendo como base uma mistura da política com a fé, que é uma associação nada boa, porque há uma tendência de se idolatrar determinados personagens, atribuindo a estes personagens características, valores, virtudes que eles não têm. E principalmente colocando como se fosse escolhido de Deus. Vamos ser sábios. Quem é escolhido de Deus faz a vontade de Deus, prega o amor, a compreensão, a união, a compaixão, não o ódio, não a violência, não a desordem, não a desobediência. Isso é uma coisa clara, definida e evidente. Não enxerga quem não quer enxergar. Se você ainda tem dúvida, peça a Deus para que o Espírito Santo lhe oriente. Porque aqui foge das paixões da mocidade, as tentações sensuais que atinge os jovens mais diretamente, sim, mas atinge a qualquer faixa etária. Não são só os jovens que são levados pelas tentações ligadas à sensualidade. E isso é uma coisa perigosa, isso envolve. Então nós temos que vigiar. Então aí ele está pensando na falha de caráter por causa da inconstância. O jovem está mais propenso a ingressar nestas bandeiras, a levantar essas bandeiras, mas, na verdade, isso está atingindo a outras faixas etárias também. Vamos ter sabedoria, tá? E fugir daqueles que são amantes de si mesmos, das pessoas que são amantes de si mesmas e que apresentam uma lista de seus vícios de comportamento. A orientação é: foge destas coisas, não se aproxime delas, que são coisas que não são agradáveis a Deus. Repele as questões insensatas. O líder da igreja deve rejeitar as questões ou disputas insensatas e absurdas, as quais criam controvérsias e contendas dentro das igrejas. Algumas disputas teológicas não conduzem a algo de bom e causam contendas e iras, que afinal acabam em desvio da fé. Uma vida de piedade e santidade é o caminho certo para um ministério abençoado e abençoador. Não vamos perder essa visão. Quem é abençoado é também abençoador, porque a graça ela é recebida e é compartilhada. O cristianismo tem essa característica. Você é abençoado? Sim, eu sou abençoado. Então nós somos abençoados e temos também a obrigação de abençoar as outras pessoas. Seja com uma palavra de conforto, seja com uma ajuda, uma doação, alguma coisa que esteja ali na necessidade, seja colocando ali, mostrando o poder do Deus a quem nós servimos, mostrando que a nossa fé não é uma fé vaga, não é uma fé morta, é uma fé viva, ativa e que servimos a um Deus vivo.
Então nós temos que ter essa visão no nosso dia a dia. No quarto capítulo da lição nos diz exemplo de ministério, que está no capítulo 1, 13, 14, no capítulo 2, de 1 a 4, no capítulo 2, 14 e 15, no capítulo 4, versículo 15. Então, conserva o modelo das palavras. Ensino sadio da palavra deve ser mantido, ou seja, fazer a base de uma exposição plena, ter um domínio da palavra, ensinar a verdade, não fugir do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Conserva o modelo das palavras e usa as palavras certas, no momento certo. Guarda o bom depósito. O bom depósito, aquele exemplo que Paulo deixou, já que confiou a Timóteo ser o seu herdeiro e sucessor de ministério. O exemplo de Paulo, saber que vai conviver com coisas boas e com coisas ruins, que vai conviver com a perseguição, com a violência, por amor do Senhor Jesus, para poder pregar o Evangelho de Cristo. Fortifica-te na graça. 2:1. Timóteo foi lembrado da sua ordenação e da dedicação do próprio Paulo ao Evangelho. Logo, ele deveria, para cumprir bem o seu ministério, fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. A dependência da graça de Deus é que dá poder e força para a realização de todo o trabalho, o qual permanece para a eternidade. É a graça de Deus que nos mantém vivos, que nos capacita, que nos orienta, tá? Porque o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas? Pela graça de Deus. Transmite a outros. Capítulo 2, versículo 2. O que ele aprendeu diretamente do apóstolo não deveria ficar só para ele, mas ele deveria também transmitir a outros mestres fiéis, para poder ter lideranças que viessem a assumir as igrejas locais e fazer com que o evangelho não parasse, continuasse sendo pregado, sendo ensinado a todas as pessoas. Então, Paulo foi criterioso em observar Timóteo e transmitir o ensino a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Fiéis e idôneos, com condições, pessoas realmente comprometidas com Deus. Mais do que a posição de uma pessoa na igreja, o verdadeiro motivo está na fidelidade dos líderes em compartilhar o genuíno evangelho às gerações futuras. Não é ficar criando doutrinas próprias que veio na cabeça e resolveu transformar aquilo como uma mudança. Não é isso. É ser fiel ao ensino bíblico, de forma que se transmita, de que se propague a verdade, não interpretações próprias. Então Deus não nos desamparou e permitiu que o Evangelho da Graça chegasse até nós por intermédio de pessoas fiéis. Também é nossa responsabilidade entregar com idoneidade esse Evangelho às próximas gerações. Recomenda estas coisas. 2,14. As pessoas precisam ser lembradas dessas coisas. Ou seja, a verdade do Evangelho, tendo em vista que a falsa doutrina está espreita para causar seu estrago. E a falsa doutrina está aí no nosso meio,
presente, só a gente não precisa ir muito longe. Está presentíssima. Dá testemunho. Todos devem ser advertidos de forma solene, como que diante de Deus, para que evitem contendas de palavras. Todo debate público sobre assuntos heréticos é desencorajado aqui. Envolver-se em discussões tolas, inúteis, que não nos levarão a lugar nenhum. Foge dessas coisas. Não vai ser bênção para você, não vai crescer, fazer com que você cresça espiritualmente. Não faça, né? Não discuta coisas bobas. Então a gente vê que há muitos instrumentos de comunicação hoje em redes sociais e as fake news se proliferam, trazendo confusão e discórdia entre amigos. As fake news estão no âmbito da fé, sim, com falsas doutrinas. Estão no âmbito da política, quando se tenta transformar a mentira em verdade e enganar as pessoas. E nós temos que ter sabedoria para não nos deixarmos levar por isso. Então já temos visto aí de 2016 e 2017 para cá um festival de situações desse tipo acontecendo. E estamos vendo o resultado que isso tem trazido, né? Que não é nada bom. Inclusive, realidades diretas no âmbito da economia, no âmbito social, no âmbito da política, situações extremamente complicadas vieram a partir disso. Divisões na sociedade, divisões inclusive nas igrejas, né? Um ardor muito grande em defender determinadas lideranças que se vê por parte de algumas pessoas, mas não se vê esse ardor, não vê essa ênfase na pregação do Evangelho, né? E isso é uma coisa muito perigosa. Nós temos que estar sempre com a devida sabedoria, tá? Pedir a Deus, pedir ao Espírito de Deus que nos dê sabedoria para não nos deixarmos levar por mentiras. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem vergonha de falar a palavra da verdade, que não tem nada que alguém venha dizer, aquela pessoa ali, aquele cristão, aquele pastor, aquele servo, faz isso, aquilo outro, e daí desfila um rosário de defeitos, de pecados e de problemas da vida da pessoa. Então, o nosso testemunho precisa ser muito bem definido, ou seja, termos uma ficha espiritual, uma conduta social, moral e espiritual limpa. Sermos verdadeiramente ficha limpa. Porque o que a gente vê de ficha limpa na política realmente é uma piada, né? Nós sabemos que muitos se dizem ficha limpa e estão envolvidos em inúmeras falcatruas. Mas a nossa vida não pode ser assim. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que ter
sabedoria em que o nosso testemunho precisa ser verdadeiro. Manejar bem a palavra da verdade. Então, que ele diz aqui que Timóteo deveria seguir o caminho estreito, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, em debates acerca de conversas ímpias e infrutíferas, mas seguir para frente, seguindo o exemplo de Jesus. Prega a palavra. A principal obrigação do pastor: prega a palavra, corrige, exorta, ensina, socorre, ajuda. Como diz em versos do Cântico Mão no Arado, né? Prega a palavra, ensina ao teu redor, planta em tua vida, faz das boas novas tua lida. Lida é trabalho. Então nós temos que ver isso. Prega a palavra, mas prega a palavra de forma verdadeira, de forma fiel à vontade de Deus. Não é falar aquilo que as pessoas desejam ouvir, aquilo que é agradável aos ouvidos de muitos. E, infelizmente, aquilo que é agradável ao ouvido das pessoas não é a verdade, não é a verdadeira palavra. É muito fácil você falar em prosperidade e esquecer de falar em arrependimento. Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ter uma vida material, financeira, folgada, sem problemas, sem dificuldades? Mas isso é consequência da vida cristã. Isso não é o principal objetivo da pregação da palavra de Deus. Arrependimento, confissão e santificação tem que vir antes dessas coisas. Isso é a verdadeira pregação, tá? Há falsos mestres que vivem criando fábulas, como está aqui na revista, fábulas, coisas que são inventadas, são mentiras, são interpretações erradas da palavra de Deus. Então nós temos que ver que o grande dever do verdadeiro mestre é fazer o trabalho de um evangelista, pregando o verdadeiro evangelho que lhe foi confiado, em contraste às fábulas estranhas. O evangelho na visão humana, o evangelho que as pessoas gostam de ouvir, porque não fala para que elas se arrependam, para que elas mudem de vida. É fácil você dar uma oferta financeira vultuosa em troca de uma possível bênção, do que entregar a sua vida, do que se arrepender dos seus pecados, do que viver segundo a vontade de Deus. É muito mais fácil fazer isso. Concluindo, Paulo foi mestre e exemplo para Timóteo em vários sentidos. Chegou a hora de passar o bastão. E, preocupado com a liderança da igreja no futuro, uma vez que a sua morte estava próxima. E ele prepara Timóteo para substituí-lo. Mas não somente para substituí-lo, como também instruir a outros líderes, para que o evangelho não deixasse de ser pregado.
como o homem de fé foi orientado no temor do Senhor desde a sua infância. O temor do Senhor, a obediência ao Senhor. Agora chega a hora de ser convocado e tornar-se exemplo de fé, coragem, santidade e, finalmente, de ministro do Evangelho. Então, a responsabilidade posta ali na mão de Timóteo não era uma responsabilidade pequena, era muito sério. Porque o título dessa lição é Não Desanime, porque a vida cristã não é uma vida maravilhosa, um mar de rosas em todos os sentidos. A gente vai enfrentar perseguições, a gente vai encontrar provações, mas nós temos que crer que a nossa vitória está na nova vida, na nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra, na nossa salvação em Cristo Jesus. E naquilo que o Espírito de Deus conduz a nossa vida, nos dando força, nos dando fé, nos dando graça, nos dando sabedoria para conduzir a nossa vida e enfrentar os maus momentos, as más situações, né? E não ficar achando que nós vamos ter uma vida boa o tempo inteiro. Os problemas existem e eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser vencidos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, porque nós não somos nada. Nós não temos condições disso. Sem Deus, sem a unção de Deus, nós não somos nada. O que nos torna vitoriosos é a graça de Deus, é a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Para pensar e agir, há muitos pais que deixam seus filhos sem qualquer orientação bíblica. Há muitos pais também que não têm um conhecimento bíblico. Então vai se dar uma orientação se não tem? Agora, quem tem conhecimento, sabe, tem a obrigação de criar seus filhos na palavra de Deus, de dar a orientação, ensinar, instruir. A escolha vai ser feita por eles, mas instruir é a obrigação dos pais. A palavra de Deus deve ser imprimida no coração e mente das crianças, pois até quando envelhecerem, não se desviarão dela. Provérbios 22, 6. Ser cristão é um desafio que requer do pastor, do diácono, de todos os crentes que seja exemplo de fé, coragem, santidade e serviço, mesmo diante de circunstâncias adversas. Pergunta-se como você tem demonstrado sua fé. Paulo relembra Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, e na sua própria experiência cita Himeneu e Fileto, que está em 2 Timóteo 2,17, os quais se desviaram da fé e perverteram alguns. Se desviaram e perverteram, pregaram uma falsa palavra como se aquilo fosse verdade. Os falsos mestres sempre estão bem próximos da igreja. É preciso que pais e líderes exemplares estejam atentos para identificar o mal e combatê-lo com autoridade em nome do Senhor Jesus. Então a gente não pode desanimar da nossa vida, dos desafios, dos problemas que enfrentamos. Não desanime. Diz os versos também de um outro hino do cantor cristão: seja seu conflito forte ou fraco, cá, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio minorando o mal,
te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos ser agradecidos. Vamos lembrar, como diz a letra do hino 329, que eu cantei aqui uma estrofe e o coro desse hino. Conta as bênçãos. Você vai ver que as bênçãos que Deus já te deu são bem mais numerosas do que os problemas que você enfrenta. Só que nós temos que ter sabedoria de vida. E essa sabedoria vem de Deus, vem do Espírito de Deus. E a gente precisa procurar, orar, meditar na palavra de Deus, buscar o Senhor para termos essa visão de vida, para termos esse esclarecimento. Irmãos, amigos, tá? Nós concluímos esse estudo aqui e eu quero agradecer pela atenção, por estar acompanhando, e um recadinho aos nossos irmãos da turma D, da Escola Bíblica Discipuladora, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, de que nós vamos continuar, nossos estudos vão continuar até a última lição desse trimestre, e em janeiro teremos continuidade das nossas aulas de forma remota, tá? Mesmo que não haja as aulas presenciais, estaremos com as aulas remotas sendo gravadas e sendo postadas no nosso grupo do WhatsApp e no meu canal do YouTube, tá? E vamos lembrar dos nossos propósitos de oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, os nossos irmãos, pela nossa professora Jália, que inclusive fará aniversário esse mês de dezembro, no dia 25. Vamos estar orando também pela sua vida, para que Deus a conserve enquanto for da sua vontade e que ela continue sendo essa bênção que é para todos nós. Estejamos então, irmãos, em oração, tá? Por todos esses propósitos, e vamos estar presentes, né? Comprometendo-nos com a palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo que aqui podemos fazer, pela tua direção, meu Deus, pela tua unção, teu poder. Queremos te agradecer, meu Deus, porque tu tens estado conosco, porque tu tens, ó Deus, nos dirigido, nos orientado. E te pedimos, Pai, que tu sejas conosco, que tu nos dê a cada dia sabedoria para condução da nossa vida, do nosso testemunho, onde quer que estivermos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.